dia. Vamos à nossa conversinha de hoje. Eu estava pensando no Nó do Norte, hoje de manhã, e como a vida parece ser difícil, porque o Nó do Norte é difícil. O Nó do Norte é um lugar muito interessante no mapa astral, porque existe o Nó do Sul. Então, são dois nodos. Eles chamam de nodos lunares. E eles têm a ver com a Lua, com o circuito que a Lua faz, a cíclica que a Lua faz. Os nodos norte são conhecidos como a missão da alma, enquanto que o Plutão é conhecido como a jornada da alma, inclusive com dois livros maravilhosos sobre isso. O nó do norte indica o quê? Deixa eu falar de outra forma. O que me veio, né? O que me veio. A vida é difícil porque nós temos que viver o contrário do que estávamos acostumados. Veio isso. É claro que tem o resto do mapa, mas o Nó do Norte, o que a alma faz? É quase uma pegadinha kármica. Ela se cansa, entre aspas, né, grosseiramente falando, do que ela estava fazendo, e ela decide extrapolar, ir para o outro polo, experienciar o oposto. Então, o Nó do Norte tem um ponto kármico, porque a pessoa passou ali, talvez algumas encarnações, agindo de uma certa forma, e agora ela decide que ela quer experienciar o oposto. Você imagine como isso não é difícil. Eu estou começando a engatar, entender profundamente o meu Nó do Norte. Eu estou literalmente sentindo que eu estou vivenciando. Parece que vem memórias assim muito claras de como era antes e por que agora é difícil. É dito que a gente atravessa a vida atravessando essa travessia, né? Porque é uma travessia. Eles são opostos, então, por exemplo, se você tem o Nó do Norte, vamos dizer, casa 6. Aliás, Nó do Norte na casa 12, que é oposto à casa 6. Na astrologia, tudo é oposto. Não se fala num oposto sem se falar do outro, porque eles fazem parte de um eixo. E esse eixo é que dá o tom dessa história, com o espectro no meio. Então, a dificuldade é esse espectro aqui no Nó do Norte, que é essa alma estava acostumada com a casa 6, que vamos dizer, a vida mundana, a vida concreta, né? E aí tem o signo também, é uma mistura, né? Vamos dizer que... Enfim, não vou dar o signo agora, deixa eu explicar mais um pouquinho. A casa 12 é a casa da solidão, da solitude, da espiritualidade, do etéreo, do inconsciente. Então, você imagine, sair da concretude da casa 6, que tem tons virginianos, temas virginianos, do dia a dia, da praticidade, do prático, do fazer, do completar, do concretar, do concretizar, do executar. Né? O virginiano é muito na vida real. E para a casa 12, que é uma casa com temas piscianos, que são temas do outro mundo, de outras dimensões. Né? É viver com a cabeça na lua. Né? Então, imagine a diferença, imagine não, veja a diferença entre essas duas experiências, né? E a gente acha assim, porque isso tudo são palavras, né? A gente acha, nas palavras é muito fácil fazer o cruzamento, né? Fazer essa travessia da vida concreta para a vida espiritual. Que bobagem! Mas na prática é muito intenso. Eu vou dar outro exemplo agora. Vamos dizer que casa 4 é casa 10. Né? Então, a
a pessoa estava acostumada, vamos dizer que o nó do sul, né, o passado foi na casa do 4, uma vida de família, talvez a pessoa foi mãe, ou foi um cuidador, está totalmente devota ali à família, ao pertencimento. A vivência tinha a ver com estar com outros, profundamente vinculado com outros, ligados, assim, é uma coisa quase tudo junto, misturado ali, né, na casa 4. E aí passa várias encarnações assim, se acostuma com isso, né? E aí, de repente, é jogado numa vida onde o nó do norte está na casa 10 e o puxão é para ficar independente, é para virar uma ilha, é para trabalhar numa profissão, que geralmente as profissões são sonhos pessoais, né? São coisas que são esforços nossos. Não? Às vezes até a gente tem que deixar a família. Quantas pessoas não deixam a família para estudar, para aceitar um trabalho? É um movimento quase de ilha, de despertencer um pouco, para pertencer a si mesmo. Então, o que é que eu tenho achado interessante nisso tudo? É que a confusão para mim, por um bom tempo, era uma contradição em desejos. Porque a gente está muito familiar com o nó do sul, que é o que aquela alma vivenciou. Quando eu digo exercitou, vivenciou, fica registrado na memória do corpo, do espírito, do DNA, né? Fica registrado aquela vivência muito impregnada, né? Para ela chegar ao ponto de mudar o nó do norte, a missão da vida dela para outro nó do norte, é porque já deu, ali já explorou tudo. O que também quer dizer que aquela pessoa está completamente enraizada, afundada naquele tema. E aí, para subir de volta, sair, se desvencilhar, porque um tema é sempre milhares de coisas, são vivências e vivências e vivências, memórias e memórias e memórias, para ela ir viver uma coisa completamente nova. E o que é o mais interessante que eu tenho achado é que a confusão na cabeça da gente, porque isso não vem escrito com instrução, né? Agora eu estou aqui falando um pouco, isso está no mapa, mas mesmo no mapa leva um tempo para você compreender, que é o quê? A pessoa tem uma certa facilidade com a casa antiga, com a casa do Norte-Sul, gosta, não é que não goste daquilo, não é que não se atraia, é familiar, é fácil, é a primeira opção, a pessoa tende sempre a estar indo naquela direção, porém, ao mesmo tempo, e esse é que é o interessante, como o nó do norte, o que fica puxando ela, atua, ela quer se livrar daquilo. Ela quer se livrar, ela sabe que ela... Por quê? Porque o nó do norte fica puxando na outra direção. Então tem um sonho, fica aquele sonho. É quase um sonho mesmo, muito conectado à missão daquela pessoa. Não é missão no mundo, é a missão com ela mesma. É o que ela... Missão é o quê? É uma mira, é um alvo, é algo que a gente se propôs. Então ela fica nessa briga, né? Nessa gangorra aí. E primeiramente a briga é muito para o lado do nó do sul, do passado, ou seja, ela fica ali brigando com o passado muito intenso, muito ali ainda, e ao mesmo, então assim, e tem memórias boas, claro, né? Muitas vezes as pessoas não se lembram, mas ela gosta daquele tema ali. E ao mesmo tempo uma formiguinha aperreando, mordendo o pé da pessoa, para ela se direcionar para o oposto daquilo, que ela não sabe nada. E que há medo. O nó do norte envolve um medo, porque é o medo do desconhecido. Ela nunca, ainda não experienciou aquilo. Muitas vezes é a primeira vida, mas nem sempre, né? A gente faz isso muitas vidas porque é complexo, demora para você fazer essa travessia. E até chegar ao ponto, que é o ponto que eu estou começando a chegar na sacada da dicotomia, na sacada da contradição. Como eu ter a tendência de fazer isso sempre, ao mesmo tempo eu quero me livrar disso, não aguento mais. Mas
aquelas coisas ficam voltando, por exemplo, casa 4, casa 10, né? A pessoa, no passado, casa 4, família. E futuro, o nó do norte, trabalho. Ou seja, ir desbravar o mundo. Então, essa pessoa fica ajudando pessoas, muitas vezes não forma uma família, mas, né, porque já o nó do norte já está agindo, né, porque se formar aí não consegue sair, não forma uma família, impede, às vezes o mapa coloca alguma coisa ali para impedir, para dificultar, bota um Marte, bota um Saturno, dependendo de histórias de vida passada, o quão difícil está sendo, às vezes numa vida passada ela não conseguiu se dissociar. Mas essa pessoa fica, por exemplo, tem uma tendência, a pessoa que tem o nó do Sul na casa 4 pode ter uma tendência a constantemente ficar servindo, ajudando, cuidando dos outros e precisa cuidar do próprio futuro, que é a casa 10. Que são assuntos capricornianos, e vencer na vida. E construir o seu império, construir o seu lugar ao sol. Não precisa ser império Zuckerberg. O próprio esforço, subir a própria montanha, que é a cabra capricorniana, né? E sair do câncer, que é a casa 4, né? Que é esse lugar de cuidação, de misturação, né? O útero, os vínculos, né? O cordão umbilical, tá tudo. Imagine, tem que cortar esse cordão, que termina sendo muito difícil. A pessoa não percebe por muito tempo, claro, isso é parte do negócio, né? A gente vem sem instrução. Eu fico mais e mais espantada de como é que a gente dá conta de tantas coisas complexas sem saber os detalhes por trás, as dicas, os bizus, né? Então é isso. Então o mais interessante é isso. Então você está me ouvindo aí, eu não sei se você já está pensando, né, se você consegue achar esse lugar, que é um lugar que a gente se sente chamado, mas chamado no sentido de lembrado, né? É um lugar confortável, um lugar, mais do que confortável, é um lugar conhecido, naturalizado, normal. Parece que a gente sempre esteve por ali, é o normal. E fica e assim, isso é no dia a dia, o que acontece com cada um, é bem incrível, porque pode acontecer de várias formas. Então, assim, um nó do sul na casa 4, né? Que está tentando sair da casa 4, mas né? Aí fica, liga pessoas para falar, para pedir ajuda, ou ela mesma fica pensando, será que fulano não precisa disso? Será que fulano precisa disso? Aí vai visitar fulano, aí vai visitar... Aí quando vê, esqueceu da própria vida, e aí tá... E o mais interessante é que a gente vê que o nó do norte está agindo ali, porque a pessoa faz, ela sente que também é certo fazer aquilo, ela tem aquela potencialidade de ajudar, câncer, né? Mas algo no fundo fica mais... e o meu futuro? E os meus sonhos? E a minha montanha que eu preciso subir? E esse povo todo que eu preciso deixar para trás, que eu preciso me dissociar? Mas aí quem vai ajudar eles? Então, assim, é nesse nível. E imagine, cada par de casas tem essas histórias, né? Então, casa 3 com casa 9, né? Na casa 3 a gente aprende, na casa 9 a gente ensina. Então, sei lá, uma pessoa que passou a vida inteira sendo estudante, muitas vidas sendo estudante, né? Na casa 3, né? Sempre, e assim, num mundinho muito pequeno, porque é o bairro, é a família, os primos, é o que está cercando a pessoa que é mais próxima, e aí nasce com o nó do norte na casa 9 lá em cima, vai ter que aprender a ser mestre. Quer aprender a ser mestre. Não é que vai ter que, é que já deu aquela experiência, ele já aprendeu tudo, ele tem que largar. Aí a dificuldade, às vezes, de sair da cadeira de estudante para ir para o pódio, né? Isso leva uma vida inteira, né? E aprender a sonhar mais alto, porque a casa 9 são, né, os mestrados, os doutorados, as viagens de longa distância. A casa 3 são as viagens mais curtas. Então, é sempre o oposto. É sempre o oposto, né?
Então, eu fiquei pensando, para resumir, acho que deu para sentir um pouquinho o drama dos nodos lunares, né? E como ao mesmo tempo é uma aventura incrível, porque você é heróico, a gente vai para o outro oposto, né? E sem esquecer o que já passou, né? E chegar nesse ponto que consegue. E ainda por cima tem uma sensação que está fazendo errado. Tem uma sensação, porque como a gente está isso foi uma coisa que eu notei bem claramente. Acho que esse é um dos problemas. Que isso tem que ser dito através do mapa, né? Quando um astrólogo consegue dizer isso, a pessoa fala: não, olha só, não é errado ir nessa direção. Porque a sensação que a pessoa tem é de insegurança. E dá a impressão que ela está, talvez, indo num lugar que está dando passo mais que a perna. Está, mas tem que ir. Então, porque a mente, a memória, as experiências passadas ficam confundindo isso um pouco, né? Então, a virada é esse ver que realmente é um desejo muito grande de ir naquela direção, é um medo muito grande, claro, de ir naquela direção, o medo e a pessoa não entende, dá até a impressão que é um sonho maluco, porque não é conhecido, né? E, claro, a maior dificuldade é sempre essa. É como deixar isso que já está confortável, que parece certo. Tudo que é confortável, que a gente conhece, parece muito certo. Né? E ir para o errado, entre aspas. Mas é a alma chamando. Porque o nó do norte é a missão da alma. Né? É a missão da alma. Então, eu ia fechar dizendo que todas as casas têm isso, né? Eu na realidade, esqueci de dizer, era uma coisa importante, mas eu acho que eu já cobri o drama dos nodos, né? O drama dos nodos era isso, na realidade, essa coisa que dá a impressão que a gente está indo na direção errada, e tem esse pulo de fé, tem uma hora que não aguenta mais, assim, porque o nó do norte ele vai aperrear até a gente ir. Não é um pulo, é a travessia da vida, né? Mas tem uma hora que a canoa vira, que a gente vê que não dá, que é aquilo mesmo, que não dá mais para parar, que é um explode coração que precisa acontecer, e seja o que Deus quiser, se estiver errado, não interessa, porque a pessoa não aguenta mais o nó do norte chamando, e o nó do sul aprisionando, na realidade, porque, né, é quase que um aprisionamento pelas memórias, né, que são muito importantes. Inclusive, tem um período de luto. Eu já percebi isso. Tá muito claro para mim meu caminho do nó do norte agora e do nó do sul. E como é mais fácil, né, quando a gente chega no ponto, mas demora um pouquinho, né, de ver de dar a Deus aquela experiência. Porque o problema é esse, a gente fica sem querer fechar com aquela experiência. Então, a gente consegue até ver que é como se o mapa todo estivesse trabalhando para sustentar aquela missão. Seja para atrapalhar onde precisa atrapalhar, para que a pessoa saia daquele lugar, ou promover o que pode facilitar o nó do norte. Então, pelo que está perto do nó do norte, a gente pode ver o que foi colocado ali para ajudar e quais eram as dificuldades, o que é que está sendo facilitado ali. É bem interessante. E o que está perto do nó do sul também fala qual é a dificuldade, o que é que está aprendendo. Os dois lados falam. E também as conversas, os aspectos que o nó do norte está fazendo, ou o nó do sul, que são bem parecidos porque eles são uma linha assim, né? Então, se esse nó do norte faz uma quadratura aqui com um Saturno, esse também faz, né? Então, nesse livro que eu tenho, do Plutão, tem um livro maravilhoso, Plutão, A Jornada da Alma. E tem um número 2 também, que é mais focado em relacionamentos. E até quem escreveu é um cara lá de Seattle. Tem muita gente em Seattle. É incrível, né? Que eu fui morar em Seattle. Eu não conheci nenhuma dessas pessoas lá, nem fazia nada de astrologia, mas eu acho que eu estava bebendo os eflúvios para o futuro, porque tem muitos desses astrólogos
que estão por lá, inclusive gente que escreve esses livros e tal. E eu estou escrevendo 2 livros. Tem 3 livros de astrologia que eu preciso escrever. Então, tem alguma tribo cósmica aí, transparente, invisível. Então é isso, o Nó do Norte, ele pode-se dizer, poder-se dizer que ele, tudo no mapa está trabalhando para aquela missão, para aquele caminho que a pessoa escolheu, para vocês verem como é importante saber que caminho é esse, porque não é fácil de sacar por causa dessas coisas que eu falei. O que é familiar nem sempre é para onde a gente deve ficar. E o que é estranho, às vezes é a direção que a gente quer ir. E a gente percebe. Qualquer um de vocês que vier falar comigo, quando for explicado, vai perceber que, nossa, tem essa vontade mesmo, tem esse desejo, mas o medo, o desconhecido, é tão desconhecido que parece até errado, que parece até que eu não devo ir nessa direção, né? E o interessante é, como eu disse, o que está ao lado, né? Se tem um sol do lado, do Nó do Norte, o Nó do Norte sendo o norte, a missão, né? Tem um sol ali. Então, é como se a própria talvez teve tanta dificuldade no passado com isso, né, de chegar nesse lugar, botou o sol ali, a própria identidade da pessoa, e dá aquela sensação, reforça, né? Quando a pessoa está indo naquela direção, a essência da pessoa vibra internamente, há uma sensação heróica, uma sensação de herói, de tipo assim, é esse o caminho, né? E quando tem mais coisa, me diz também que precisava de ajuda ali, né? Então bota uma Vênus, né, ali perto do Nó do Norte. Quando eu digo bota, quem bota é a própria alma, né, para poder, de acordo com o que estava sendo vivido antes. É kármico, o Nó do Norte é kármico. Kármico não quer dizer só vidas passadas, quer dizer antes. Pode ser na linhagem, uma continuação de histórias da linhagem, pode ser vidas passadas, exercícios anteriores, pode ser memórias de antes, memórias da própria linhagem, ancestralidade, né? Que no fundo é tudo a mesma coisa. Inclusive, pode ser até a infância é kármica. Eu nunca ouvi ninguém falando isso, mas a infância é kármica. No sentido de que é antes. O meu mestre, o mentor que eu tive lá em Seara, ele dizia que as crianças são quase outra espécie de humanos. Cada vez mais eu compreendo isso. É uma outra vivência, é uma outra forma de operar que ainda não está, onde a consciência racional ainda não está completamente encaixada e feita. Inclusive tem até, enfim, não vou me estender aqui porque é muito assunto. Vamos deixar para outras conversas. Mas tem até gente que diz que a alma entra e sai da criança até os 8 anos, às vezes ela não fica ali o tempo todo, né? Então, ainda está ali numa situação que pode vingar, pode não vingar. É bem interessante a criança. Então, a vivência no útero, a vivência na criança, são todas vivências kármicas, porque são vivências anteriores, bem diferentes do presente, no estado que a gente está, no adulto que a gente se formou, né? Então, embora aquilo ainda é a gente, mas é de um teor diferente, de uma qualidade diferente, esse tipo de experiência. Digamos que a consciência está num estado diferente, né? Assim como estaria quando está numa vida passada. Para ficar mais fácil, poderia se falar em linhas do tempo. É como se fosse uma outra linha do tempo, uma vida paralela. Então é isso, o Nó do Norte é fascinante, ele maestra ali o mapa da gente, e como eu disse, é fácil, se for olhar direitinho, dá uma noção de que o mapa todo está trabalhando para aquilo. Signos e planetas em determinados lugares para dificultar ou facilitar esse processo todo. Mas não é incrível? Não é incrível que a gente realmente tem, cada um está vivendo essa
esse desfile, né? É como se fosse um desfile. Eu imagino que é uma passagem mesmo, é um caminho, uma reta que sai do nó do sul para o nó do norte. A gente passa a vida inteira atravessando esse caminho aí, né? Aos pouquinhos, até se acostumar com o lado de lá. É isso, um beijo no coração.